Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final do mês de julho e nós vamos iniciar na liturgia dominical uma outra turma de reflexões, outra parte de reflexões. Até agora nós estamos refletindo no Evangelho de Marcos, que é próprio desse ano B, dentro da liturgia dominical, sobre as missões, a missionariedade, a evangelização. Mas o Evangelho de Marcos ele é mais curto, portanto a igreja insere a partir desse domingo e durante mais 5 domingos, insere o Evangelho de João, capítulo 6, para que nós reflitamos durante esses próximos domingos, começando por hoje, começando pela multiplicação dos pães, até o sermão sobre o pão da vida, onde Jesus vai identificar como ele é o pão da vida. Portanto, que nós possamos, a partir de agora, poder refletir sobre tudo aquilo que Jesus é enquanto pão da vida e enquanto aquele que traz a vida para o mundo todo. A liturgia dominical ela vai nos educando cada vez mais para que cada vez nós possamos encontrar a vida de fé e caminhar no Senhor. Depois de falar sobre a questão das missões, da missionariedade, e já às vésperas de começarmos o mês das vocações, como o mês de agosto, nós vamos ver a importância da Eucaristia, Cristo que se dá a nós como alimento no seu corpo e no seu sangue. Mas começa lembrando mesmo dessa preocupação com Jesus de alimentar o povo faminto que quer escutar a sua palavra e ao mesmo tempo que se multiplicam os pães, de poder ver que esse pão da vida é o próprio Jesus, mas também a preocupação com o outro na sua necessidade. Então, entre esses dois aspectos, a igreja, enquanto evangeliza e anuncia a palavra, que é o próprio Jesus, a igreja que anuncia e entrega a Jesus Cristo na Eucaristia, mas a igreja também que anuncia, e através de gestos concretos sociais, para que não falte o pão de cada dia na mesa de nossos irmãos e irmãs. Portanto, nesses próximos domingos, vai ser essa oportunidade de vermos justamente esses sinais todos, e, ao mesmo tempo, de nos debruçarmos sobre o significado de Jesus Cristo como pão da vida. Que nós acompanhemos, portanto, a liturgia desse domingo e dos próximos e peçamos ao Senhor que isso nos afervore ainda mais numa participação, já que temos esse grande dom de a cada domingo termos a possibilidade de celebrarmos a Eucaristia, onde acontece o grande sinal, o sacramento da Eucaristia, que nós cremos naquilo que Jesus disse no Evangelho. Isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, que nós acreditamos que ele falou e que a igreja, através dos tempos, vem trazendo até nós hoje, e nós, ao participarmos do seu corpo e do seu sangue, nós caminhamos cada vez mais, nos incorporamos a Cristo Jesus para viver nele, para que ele possa viver em nós também. Portanto, meus irmãos e irmãs, que esses próximos domingos, começando por este, nos ajudem ainda muito mais a vivermos eucaristicamente, com todas as consequências de nos alimentarmos da presença de Cristo, de participarmos do pão da vida e partilharmos o pão da palavra e também o pão de cada dia na mesa de nossos irmãos e irmãs. O Evangelho, portanto, desse 17º domingo do tempo comum é de João. João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Começa o capítulo 6. E Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e tinha uma grande multidão que o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, a ligação sempre pascal. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar.
E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Nós temos na Escritura várias declarações e várias descrições da multiplicação dos pães. Essa de João é uma delas, que introduz todo o discurso sobre o pão da vida. Mas aparece aqui justamente a multidão faminta. Faminta de escutar a palavra de Jesus. E tem uma multidão que necessita de se alimentar no meio do deserto, onde não há nenhum lugar para comprar pão. Mesmo que tivesse muito dinheiro, como lembra aqui a leitura, não tinha onde comprar tanto pão assim. Mas essa multiplicação é um sinal, e João gosta muito disso, ou de sinais, que Jesus dá daquilo que ele mesmo é, Jesus nosso, o pão da vida, que nos anuncia a palavra e, ao mesmo tempo, que nos dará a Eucaristia, quando vai dar sua vida por todos nós, deixará a véspera da entrega da vida na cruz, no sinal do pão e do vinho, o seu corpo e o seu sangue entregue para a vida do mundo. Vamos, meus irmãos e irmãs, pedir ao Senhor também que nós possamos compreender cada vez mais de coração essa palavra de João, da multiplicação dos pães, para que nós possamos cada vez mais descobrir como o Senhor é o Senhor providente e que a igreja tem essa missão de anunciar o pão da palavra, alimentar as pessoas com a palavra do Senhor Jesus, de distribuir a Eucaristia aos irmãos e irmãs, que é o próprio Jesus Cristo, dá a nós como alimento, que Ele mesmo deixou como nossa herança, e ao mesmo tempo de preocupar-se com as pessoas que estão aí necessitadas de se alimentar. O pão enquanto símbolo do alimento, enquanto símbolo da comida, para que não falte o pão de cada dia na mesa dos irmãos e irmãs. Acho que são aspectos que se complementam, que são importantes nessa consequência de anunciar Jesus Cristo, e vemos que ao anunciá-lo, nós nos comprometemos, meus irmãos e irmãs, a ajudar as pessoas a viverem cada vez melhor também a vida cristã, a viver cada vez melhor também a fraternidade, a preocupação com o outro. E o Evangelho vai terminar dizendo que, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Sabemos que ele vai reinar da cruz. Vai reinar da cruz, onde vai dar vida por todos nós. Não será um rei como igual aos outros, da humanidade, mas da entrega da própria vida. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a primeira leitura, que é do segundo livro dos Reis, primeira leitura desse domingo, desse 17º, fala também dessa profecia da questão dos pães. Veio também o homem de Baal-Salisa, diz a leitura, trazendo em seu alforje para Eliseu, homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Ele disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então aparece no Antigo Testamento alguém que trazia 20 pães para 100 pessoas. Achava que era pouco, mas assim mesmo sobrou. Agora, 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora os outros, mostra bem a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, como no Novo Testamento, Jesus tem essa abundância dos sinais, como tudo se renova, tudo é novo, naquilo que já está profetizado no Antigo Testamento.
É uma profecia, sem dúvida, aqui no livro dos Reis, mas sem dúvida que em Jesus tudo se planifica e aparece justamente toda a abundância do reino de Deus que chegou até nós. Em Jesus Cristo, o Verbo eterno, Filho de Deus, o Senhor está no meio de nós e é a nossa vida e a nossa salvação. Eis a beleza, meus irmãos e irmãs, dessa palavra de Deus que, olhando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vemos que uma profecia, algo que se realizou no Antigo Testamento, aparece abundante no Novo Testamento em Jesus Cristo, como aparece nesse final de semana, nessas leituras. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós continuamos a ler na segunda leitura a carta de São Paulo aos Efésios, né? E que recorda para nós que no meio desses sinais todos, o Senhor presente a nós como alimento, como nossa vida, como salvação, como Eucaristia, nessa abundância da realização do reino, que nós sermos fiéis e permanecermos firmes no Senhor, permanecer firme na vocação que nós recebemos. No meio de tantas circunstâncias que hoje existem e tantos convites, os mais diversos, o cristão acredita de tal maneira ter uma experiência com Cristo que permanece firme no Senhor, no meio de tantas questões e tantos convites que acontecem aqui e acolá, não deixa de continuar buscando o Senhor. São tantas ideologias que tentam levar os cristãos para o seu lado. Alguns acabam indo e esquecendo dos valores cristãos e buscando outros tipos de valores ou antivalores. Mas nós queremos cada vez mais viver melhor em seguimento de Jesus e, por causa de Cristo, sermos uma presença comprometida com esse mundo novo, mas como bons cristãos. A leitura da carta de São Paulo aos Efésios nos exorta a caminharmos de acordo com a vocação que recebemos, com toda a humildade e mansidão. Vivemos como bons cristãos. E vivemos também, meus irmãos e irmãs, unidos uns com os outros. Não existe comunidade perfeita. Nós sabemos que temos cada um maiores dificuldades uns com os outros, toda a comunidade. Só no céu teremos a perfeição. Por isso fala, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Nessa carta de São Paulo aos Efésios, meus irmãos e irmãs, permanecer na vocação, saber conviver na unidade, ao mesmo tempo temos uma só comunhão entre nós, uma só fé, um só batismo, para sermos sinais desse Senhor presente no meio de nós. Sem dúvida, meus irmãos e irmãs, que essa palavra que nós ouvimos já nesse final do mês de julho, e já olhando o mês vocacional que se aproxima do mês de agosto, nos mostra nossa vocação enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto leigos e leigas também, de poder estar presente anunciando o reino, anunciando Jesus Cristo, levando as pessoas a encontrar em Cristo o alimento da própria vida e a caminharmos unidos, um só coração, uma só alma, um só batismo, uma só fé, na mesma esperança. Unidos em Cristo, anunciando aos irmãos e irmãs, em meio de tantas situações, o Senhor nos envia, meus irmãos, manda essa missão, para que nós, nesses tempos que ora vivemos, nós continuemos a anunciar e testemunhar que em Jesus Cristo está a vida do mundo que nós tanto queremos viver e anunciar aos irmãos e irmãs. Convido a que todos vocês participem da liturgia da missa na sua comunidade, na sua paróquia, nesse final de semana. Creio que nenhum católico devia deixar de participar todo final de semana, pelo menos, da liturgia dominical. A escutar de coração aberto a palavra de Deus, a participar da Eucaristia, dentro daquilo que é a nossa caminhada e a possibilidade de nós nos comungarmos e vivermos em comunidade onde nós sabemos que somos chamados a nos aceitar e nos acolher uns aos outros. E assim mesmo olhar essa necessidade de multiplicar
pão da vida, que é Jesus, para os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.